Olá, queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que vão já já chegando aqui por essa live. Eu tô com uma expectativa muito boa para hoje, porque ontem foi simplesmente sensacional, incrível. E eu tô vendo que o pessoal já tá chegando, meu tio Almir, minha prima Isabelle. Obrigada, prima. Você também é linda. Tô vendo Luísa, a irmã Verinha, minha convidada, já entrou. Uhul! Bem, eu vou chamar ela aqui para entrar, então, gente. Eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muita alegria, a minha querida convidada. Ela é técnica em música pela Escola Nacional de Música e eu sei que nos últimos anos ela agregou aí muito mais especializações. Eu vou pedir para ela contar isso pra gente. E o mais importante, ela para mim é uma referência sobre o tema que a gente vai abordar hoje. O equilíbrio entre técnica e unção, carreira e ministério, vida cristã e vida musical. Ela é referência para mim. Então eu quero que vocês recebam ela com muita, mas muita alegria mesmo. Professora de canto, de música. Seja muito bem-vinda, professora Vera Lúcia Freitas Borges, mais conhecida como Irmã Verinha. Meu amor, que saudade de você! Um beijo imenso. Eu Ai, que também, saudade! também estou com muita saudade. Que legal, que bacana foi ontem. Não Fiquei é? muito alegre de ver um neurocientista, né? Ele Isso, falar dessa importância da música para o ser humano. E a gente hoje vai estar dando esse segmento aí. é Aí, ressalvando verdade. aí, né? Minha formação é pelo Conservatório Brasileiro de Música. Sim, E toda a minha formação foi de lá, praticamente a vida toda, uma vida de estudo que no coisa Conservatório linda. Brasileiro de Música também, em outros lugares também. Mas a formação oficial é de lá. Que E legal. como nós estamos em formação, né? O ser Sim, humano está sempre em formação, isso. ainda continuo na minha formação. Eu sei que você Mas estava eu estou muito feliz. fazendo algumas especializações, não foi? Eu curti umas fotos Tô suas no Isso, estou Instagram. fazendo a pós em educação musical, né? Para ensino da música para a escola. Ou seja, tem um leque aí imenso, que foi abordado Imenso. já um pouco ontem, né? E, puxa, é um universo. Não Que tem como legal. a gente viver sem a música. A música faz parte da nossa essência. É verdade. Quando o pastor Ademar de Campos veio aqui na igreja, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse assim: a música é eterna e está dentro de você. Então, é tão profunda, é uma frase simples, mas ao mesmo tempo ela é carregada de tanta profundidade, porque de fato a música não teve começo e nem fim, porque Deus criou a música, ela não tem fim. Por toda a eternidade nós vamos cantar, nós vamos tocar, dançar, que coisa boa. E ela faz tão parte da nossa essência que antes de nós sermos criados, ela já existia. Ela já Isso aí, existia no céu, lá nos lábios dos anjos, é em verdade. adoração e louvor a Deus. Então, isso faz parte da nossa essência. Por isso que nós temos essa aliança com a música. E ainda bem que hoje ainda não é tão, na sua complexidade e plenitude, ainda não tem um reconhecimento profissional Uhum. adequado, na altura, como tudo em nosso país, né? Mas não tem problema, porque o nosso prazer é em adorar. E está muito além disso tudo, né? Está muito É além verdade. do que, do que uma nação pode nos dar como resultado. É muito maior do que isso. É verdade. Olha, antes da gente Mas começar eu a estou entrar, amando. ah, Uhum.
Pode Estou falar. amando as abordagens. E ontem, como é que é o nome dele mesmo? Desculpa, mas minha memória está fraca. Djalma. Ele, ele abordou uma coisa legal sobre o emprego da música desde no ventre da mãe, né? Isso Uhum, é um assunto que está dentro da educação musical, está uhum. dentro de uma educação musical formal. Nós hoje nos aperfeiçoamos. Irmã Verinha tá com a conexão ruim. Parou aí para vocês, gente? Bem, enquanto a conexão dela volta, se precisar eu chamo ela de novo. Fala comigo aí de onde você é, porque eu tô vendo um monte de gente chegando. Fala comigo de onde você é, de qual bairro do Rio, ou de qual cidade do Brasil, ou em qual país você está, porque nós tivemos ontem aqui Itália e Portugal. Deixa eu chamar ela de novo. Vai respondendo aí para mim. Vou chamá-la de novo, tá? Acontece, a conexão às vezes cai. Deixa ela aparecer aqui de novo que eu vou chamá-la de novo, tá? Mas vamos lá, fala para mim de onde você é. Belfor Roxo, meu tio, esse aí eu já sei. Quem mais? Quem mais tá aí? Dá um olá. Ah, meu Deus. Vamos tentar tornar mais chique este nome? Que tal Purple Belford, né? O Gustavo acabou de entrar aqui. Oi, Gustavo. Tá falando de onde, Gustavo? Daqui de 2 metros de distância de mim. Não, 2 metros não, né? Alguns quilômetros, poucos quilômetros. Quem mais? Quem mais tá aí? William Xavier, Daiane Coelho, Rachel Ferreira, Aquila Neri. E aí, primo? Ana Paula, Ágata, Suelen Marlos. Quem é Gigi OMS? Quem é você, Gigi? Fala comigo. Muito legal. Luísa Moraes. Gente, eu tô achando que ela não tá conseguindo entrar de novo, porque ela não tá aparecendo. Então, vamos dar um tempinho para ela aparecer. Enquanto isso, eu vou contar para vocês como que eu conheci a irmã Verinha, tá? A gente chama ela assim carinhosamente. Tô vendo mais gente chegando aí. E a irmã Verinha, ela me deu aula de piano e de canto quando eu tinha 19 anos, assim que eu cheguei na Vale de Bênção, quando eu assumi a liderança de louvor, eu vi a necessidade de aperfeiçoar o meu estudo, devido à responsabilidade que eu abracei, já tinha também o desejo de aperfeiçoar, cantar tecnicamente, que é o tema de amanhã, não vou dar spoiler, né? E aí eu sei de uma coisa, nós criamos uma amizade muito grande, porque além da competência profissional, ela realmente tem uma visão de reino incrível. Opa, voltou minha convidada, aleluias. Vamos lá, vamos chamá-la de volta. Voltou, alô? Eu tô ouvindo sua voz, mas não tem problema, a gente vai interagindo com a voz. Tá? Pronto, apareceu você. Que bom. Eu estava contando para eles nesse período aí que caiu a sua conexão, eu estava contando para eles como que nós nos conhecemos, como que a gente começou, né, a nossa história, que acabou virando uma história de amor, uma grande aliança, uma amizade, uma parceria linda, né? Quantas e quantas vezes a aula virava um aconselhamento e eu abria meu coração, né? E irmã Verinha me mentoreando ali na liderança do louvor.
que é tão árdua. E aí, eu acho que é muito legal, antes da gente começar, você contar para eles o seu testemunho com a música. Porque você não aprendeu a tocar de berço ali, novinha. Houve um chamado. E eu acho que para o tema de hoje tem tudo a ver você contar esse testemunho de cara. Infelizmente, eu estou ouvindo muito picotado a sua voz. Quando falta energia, isso nunca aconteceu. Hoje que está assim, demora um pouco a internet trabalhar bem, mas eu estou ouvindo muito picotado a sua voz, eu não entendi praticamente nada do que você falou. Você pediu o testemunho de vida meu com a música? É Isso. isso? Dá para você escutar perfeitamente? Tá Estou dando te para você escutando escutar? perfeitamente. Tá. Então, o meu testemunho de música, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, né? Nunca tinha entrado em igreja nenhuma, mas eu já tinha dentro de mim uma necessidade de Deus. Eu sentia que eu não era apenas uma existência na Terra, através de uma família, através de uma sociedade, né? E eu sentia a necessidade de algo maior. E uma vez que eu entrei na igreja, eu fiquei impactada com o ministério de louvor. Hoje eu não sei te responder se esse ministério de louvor me impactou pela bela música que eles tocavam. Eu não poderia te responder isso. Talvez não fosse. Mas o que me emocionou ali foi a mensagem da música, o louvor, né? Então, eu fiquei tocada, impactada, e a partir daí eu comecei a frequentar a igreja. Conheci o meu marido, que também é de igreja, e ele foi pregando o evangelho para mim. Quando eu comecei, eu ainda tinha um problema. Quando eu comecei a frequentar a igreja, porque eu era fumante, e eu ainda não podia me congregar como membro, né? Ser batizada como manda as regras, né, de uma igreja. E aí eu fiquei assim mesmo frequentando, mas eu sei esse chamado na música. Aí eu pergunto para vocês, né? Deixo uma pergunta para vocês. O fator música, ele é uma coisa que ela é influenciada por parentes, gestação, como ontem falou o pastor, né? Falou. Só que eu não tive esse contato, eu não vim de família de músico, nada disso. A música foi Deus que me chamou, e me chamou para o louvor. A partir daí eu comecei a me integrar na igreja, e eu tive vontade, eu fazia os cultos como célula, né, em lugares. Eu precisava aprender a tocar um instrumento, porque para mim, se não houvesse louvor, o culto não era completo. E a partir daí, eu tive necessidade de aprender um instrumento musical. E eu fui aprender o teclado. E o teclado, o pessoal falou assim, poxa, você tem que aprender logo por cifra, porque você tem que tocar logo. E eu fui aprendendo por... E quando chegou num ponto que ele já não tinha mais o que me ensinar, eu falei assim, não, mas eu acho que não é só isso. Aí eu comecei música. Aí fui para o conservatório, fui para a Unirio, lá para o TEPEM, e vários outros lugares. E aí começou a minha trajetória, né? E com isso eu fui me integrando, tive a oportunidade de trabalhar com vozes, aí procurei meu aperfeiçoamento, né? Com as vozes, com a igreja, e aí a minha fé foi indo, e proporção que eu não sabia, eu não imaginava. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, quando você escolhe ser um músico porque você se profissionaliza, você quer isso, quer uma carreira musical, quer uma carreira que você seja bem remunerada, você quer alcançar o melhor, e isso é muito justo.
Mas a música para mim não foi isso. A música foi ser um canal de Deus através da música. E assim Sim. eu pude fazer. E Deus me usou. Conseguem me ouvir? Você Conseguem me ouvir? está ouvindo Faltou luz bem? aqui também. Faltou Tá? luz aqui também. Uhum. Tá dando para ter Tá, alguma voltou. imagem? Sim, voltou. Não sei se caiu para vocês, mas vamos lá. Estou com a luz de emergência já Uhum. aqui preparada. Meu Deus. Peraí. Tá. Tá ruim de eu ouvir. Quase não estou ouvindo. Ai, eu não estou. A internet não está boa. Liguei a luz de emergência, olha que situação. Fiquei igual um fantasma. Consigo Pera aí, gente, eu vou apagar isso. Se faltar luz, eu ligo. Ai, o fantasma da ópera. Ai, ai. É, gente, só Jesus, né? Essa conexão tá demais hoje. E eu tô vendo tanta gente aqui querida. Ó, acabou de entrar o Vinícius do Palco Digital, a Fabi Valadão, eu vi a Vanessa Tanaka aqui também. Pera aí que eu vou chamar minha convidada de novo. Nós vamos conseguir. Vamos lá. Faltou luz aí? Aqui apagou e voltou. Ah, puxa, aqui também. Já é a segunda vez. Ainda bem, estou te vendo, estou vendo. Puxa, o pessoal está mandando um prazer, Ruth. Algumas pessoas Isso, que há muito tempo eu não vejo, que saudade. Gente é linda, verdade. coração aqui. É, tem um maior pessoal aqui, o Vinícius do Palco Digital, que também vai fazer live comigo na sexta-feira, se eu não me engano, é o Vinícius. Ele está aqui também na nossa live. A Vanessa Tanaka entrou, a Fabi Que legal. Valadão, tá a maior galera aqui. Bem, vamos tentar. Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem congelou. Você me ouve agora? Eu ouço Tá sim. ótimo. Então, você estava contando seu testemunho sobre como a música se apresentou para você como um ministério e acabou que se tornou também uma fonte de renda. Então, com Isso. isso, naturalmente, a sua vida te levou a equilibrar o profissionalismo com o ministério. E aí, dentro dessa temática, a gente tem aí várias ramificações. Eu pretendo puxar algumas para você ir comentando. E qual é o meu objetivo com esse tema de hoje? Trabalhar no coração de quem atua na música a necessidade de ter esse equilíbrio e trabalhar na mentalidade do pastor de igreja local que lida com o músico da igreja, como ele deve encarar, como ele deve lidar com esse universo, né? Porque tem pastores que tendem para dois extremos. Alguns, eles tendem para uma falta de comunicação total. Então, eles perseguem o louvor, tipo assim, perseguem no sentido de não ter uma compreensão, não consegue estabelecer um diálogo, fica aquela rixa como se o louvor fosse um monstro, né? E do louvor para lá o pastor é um monstro. Em contrapartida, tem aqueles pastores que não estão nem aí para a parte ministerial e espiritual do músico. Problema dele se ele tem vida com Deus ou não, contanto que ele venha e toque, né? E toque bem, azar o dele se ele tem vida com Deus ou não.
E, na verdade, o que Deus quer é que a gente equilibre essas duas realidades. Então, vamos começar assim, conceituando aquela questão que você me ensinou sobre Davi ser o técnico de Deus. É, isso aí, pelo meu pensamento, Eu estou te ouvindo. de alguma lógica que a gente tem o seguinte. Primeiro, a profissão do músico, né? É uma Sim, coisa que bate, é uma trave na vida da igreja, do uhum, músico e da igreja, né? Por quê? Porque o músico, quando ele é um músico profissional, ele vive da música, ele pega o seu tempo para se dedicar no seu instrumento. sim, E tem que ter muito tempo. Quem é um instrumentista sabe que precisa gastar tempo para o aprendizado técnico. E uhum, tudo em torno da música é caro. é, Tem custo e custo caro. Custo de formação, tem o custo da instrumentação, de você adquirir um bom instrumento. E aí eu vejo os jovens, vamos pensar nas pessoas que estão se formando profissionalmente. certo. Muitos deles se tendem para ir tocar no lado secular. Mas Uhum, aí entra nesse embate. Ele sim, deixou de ser cristão? Como os seus líderes agem nesse respeito? Eu, como uma pessoa experiente certo. que eu digo no lado do estudo da música, do lado do meio musical acadêmico também. Uhum, Eu, vendo um jovem hoje, se ele vai escolher a sua profissão como ser um músico, eu mando ele pensar e repensar. Por quê? Porque a gente não tem política para música boa nesse país. A gente uhum, não tem, isso é fato. Outra coisa que agravante, ele precisa se sustentar. E se você sim, tocar o seu instrumento secularmente, a única coisa que tem que ter a maior gente, preocupação da igreja é com que essa pessoa ela possa estar com a fé dela resolvida. Você não pode. inclusive eu vou aproveitar a sua fala para fazer uma distinção que eu tenho feito, que eu julgo que é muito didática, porque esse caça-fantasma da música é um caça-fantasma, né? Pode, não É. pode, ouve, não ouve, toca, não toca. O que que acontece? Eu faço a seguinte ilustração, tá? Nós temos a música, isso para ficar didático, tá, gente? Música mundana, música secular, música cristocêntrica, música gospel, ok? Vamos fazer aqui uma subdivisão gospel e cristocêntrica. Música espiritual espontânea, ok? Vamos pensar assim. E música religiosa num todo. Outras religiões. Música de culto. Então vamos dizer que, dentro dessas cinco vertentes, qual que o cristão não pode dialogar em hipótese alguma? A mundana e a ritualística a outros deuses. A Sim. gospel, que não é cristocêntrica, que não é bíblica, também não deve ser assimilada. E ontem o doutor Djalma deu um show respaldando com a neurociência o porquê não, né? Porque a letra errada, associada a todo o poder que as ondas sonoras fazem dentro da gente, operam dentro da gente, vai gerar uma crença limitante, vai gerar um aprendizado errado, uma explosão negativa e não positiva. Então, a gente precisa entender que dentro da música secular tem um padrão mundano, tem músicas que propagam adultério, drogas, sexo fora do casamento ou sexo pervertido, bebida, o embebedar-se, né? Traições, mais o que? Vingança. Então, assim, existe uma gama de situações que é complicado.
dependendo do que essa música for propagar, não tem como você, como cristão, dialogar. Eu chamaria de música secular uma música que ela é um resultado da alma humana, da inteligência humana, mas que não agride os nossos princípios como cristãos. Né? Então, esse filtro é muito importante. Aí, na hora de a pessoa trabalhar com música, eu acho que essa linha se torna mais tênue ainda. Eu considero bastante delicado, peculiar, e eu prefiro não fechar a questão. Eu prefiro analisar caso por caso. Isso. Porque isso aí está muito condicionado a um tipo de pensamento. O Uhum, músico, eu digo porque lá na instituição acadêmica eu vejo vários instrumentistas de alto nível técnico. E certo. o que eles estão fazendo lá, né? Eles estão na licenciatura de música. Uhum, Então, eu creio que se você, como músico, você quer algo que faça a sua música, o seu eu artístico brilhar, você sente essa necessidade, então uhum, você vai cair na música secular. uhum, Agora, o que eu vejo dentro da universidade com todos os meus amigos lá? uhum. Músicos de orquestras, músicos bem construídos, procurando a licenciatura. Por que que o músico, o instrumentista, se ele sabe daquilo que ele tem tecnicamente perfeito, ele torna-se um professor de música? O Uhum. secular do instrumentista é a educação da música. Ah, Uhum. mas eu não sei dar aula, sabe? Se você sabe tocar o seu instrumento, você é capaz de ensinar. Só que Sim, você fica ensinando de forma não didática, onde foge a alguns padrões, parâmetros da educação, e você não se forma. Aí você fica batendo cabeça. Aí você fica batendo com isso na testa a todo momento. Eu sim. preciso ir tocar numa noite para poder ganhar o meu pão. Pois é. Aí Esse é que tem é a, o grande lance. aí tem a falta de preparação e esclarecimento da própria igreja em relação à música. A música ela tem uma área muito abrangente, além da estrela que está Uhum. fazendo o show. A Uhum. música ela atua na área terapêutica. Tem a musicoterapia, tem a Dona Lia, que foi uma pessoa que trouxe a musicoterapia para o nosso país. E hoje, dentro de universidade, dentro de centro psiquiátrico, dentro de treinamento de escola psicomotriz, está a musicoterapia atuando na saúde. Então, vem cá, músico, isso também não é uma profissão? Exatamente. Ainda tem a questão dos concursos militares, Os né? concursos Curso militares e militar. tem também a questão educacional, Sim. onde escola para você dar aula secular. Hoje em dia, como ele estava falando, e eu aqui achei perfeito. Hoje você seria incapaz de procurar uma escola para botar o seu filho se não houver aula de música. Porque você já sabe, a população já sabe, foi esse tempo que isso foi É. roubado e foi escondido e ocultado. Hoje nós temos aí que todo mundo sabe da importância da música para o desenvolvimento humano. É Então, verdade. por que eu vou precisar estar num lugar onde isso vai ferir a minha fé, onde possa causar uma queda do meu caráter cristão? Uhum. Então, isso seria se não houvesse possibilidade de escolha. Sim. Nesse sentido, eu fecho contigo. Tem ambientes que não tem como. Tem bandas que não dá para o músico cristão pertencer. Ó, essa coisa de tocar na noite, eu aconselhei uma pessoa e ele estava assim em cólicas para poder conseguir sair dessa questão de tocar na noite, porque o dono do restaurante fazia a seleção do repertório.
E aí, nesse repertório, vinha de tudo. É o empreendedor, é. Via de tudo. Então, você vê um servo de Deus ali lutando para ficar firme e tendo que cantar, por exemplo, um dia ele nos convidou para prestigiar o show dele no restaurante que ele tocou, e aí nós fomos, era aniversário dele, e aí eu pensei, nossa, que constrangedor, porque ele teve que cantar, por exemplo, Já tive mulheres de todas as cores, né? E teve que cantar Sim. lá Pé na Areia, Água de Coco, Cervejinha. Então, olha que situação, né? É. Olha que situação, o irmão tendo que cantar essas coisas assim, né? Mas Sim. aí, ele já era uma pessoa de meia idade, tendo que dar pensão aos filhos. Então, foi todo um contexto onde a gente conversou e ele ficou aguardando o tempo de conseguir realmente migrar dessa, dessa profissão aí de músico da noite. Mas o coração dele realmente não estava mais, sabe? Ele Sim. realmente já não se sentia mais à vontade por entender que Jesus chamou ele, né? Ele se firmou com o Senhor. Então é complicado, né? O músico e o cantor que quer atuar na profissão, ele realmente precisa fazer esse filtro. Hoje eu consigo enxergar que é como qualquer outra profissão, né? Por exemplo, um cristão não vai abrir um motel, não vai abrir um boteco assim para vender bebida e fomentar que as pessoas passem o dia inteiro se embriagando. Então, não vai lançar uma marca de cigarro. Imagina um cristão lançar uma marca de cigarro, né? Da mesma Sim. sorte, quem é músico tem que fazer aí o filtro de onde vai atuar no secular. Isso. E eu, eu penso que foi esse tempo que não tinha essa opção. E às vezes eu me aborreço. É, Eu porque me aborreço porque o músico, ele não quer, ele acaba tendo que trabalhar com a música, né? Viver da música e ele não quer estudar e ele acaba dando aula e servir, pegando a criança ou adolescente, dando aula, mas ele não quer se especializar como professor de música. E às uhum, vezes isso me aborrece. Me aborrece porque é, ele está vivendo da música, ele não está vivendo como a estrela pop da música, né? sim. Como um artista que tem alta performance, que vive da música profissionalmente. Mas ele vive da música profissionalmente, ele acaba tendo que ir dar aula. Eu vejo por todos Sim. os meus amigos professores que estão se especializando e já são professores já há muito tempo e resolveram, não, agora eu vou me licenciar porque eu já vi que só eu tocar eu não vou manter a minha família. Uhum. Nem assim, porque nós sabemos o que é você, qual é o músico, qual é a sua qualificação como músico. Você é o quê? Você é um músico instrumentista, você é um educador, você é um psicanalista da música, né? Musicoterapeuta, tem Uhum. vários ângulos que você pode traçar. E você é Vários. importante que você escolha e escolha certo. Agora, em todas as escolhas, você tem que levar o que tem dentro de você. Sim, Isso é inegociável é em verdade. qualquer momento, em qualquer profissão. É É, inegociável. é Até porque aquele. Até porque quando nós vemos uma pessoa que não é cristã, que a gente está falando uma pessoa comum que não seja cristã, não tem estabelecido dentro dele uma fé em Cristo. Mas quando ele sai para a sua diversão, ele confessa a sua fé. Ele confessa a sua fé. E nós, É, como músico, também precisamos confessar a nossa fé. é aquele conceito básico da missiologia de pregar o evangelho todo para o homem todo. Então, quando eu vou, não importa onde eu estou inserido, eu tenho que dar o testemunho de cristão aonde eu for plantado.
É o Uhum. princípio aí, né, de Uhum. missiologia. E agora, eu creio que essa questão já ficou bem esclarecida para o nosso pessoal aí que está ouvindo, sobre esse equilíbrio, esse posicionamento e sobre dar bom testemunho independente de onde você é plantado. Se você é farmacêutico, gari, médico, músico, você precisa realmente fazer escolhas sensatas dentro da palavra de Deus. E aí, dentro do nosso tema macro, eu quero puxar mais uma ramificação, né, trazendo um pouco para dentro da igreja agora, que é aquela história, aquela velha história dos músicos de igreja, dos cantores de igreja, que não estudam porque vai para o outro extremo, né? Basta a unção, basta a Uhum. unção. E problema se eu sei cantar tecnicamente, se eu não sei, se eu sei tocar direito, se eu não sei, se eu tô catando milho, né? Se eu tô mandando lá befol, como dizia o Melk. Eu tive um músico que ele falava isso. Eu amava. Se alguém desafinasse, ele dizia: alguém mandou o lá befol aí. Então, assim, para os leigos de música, lá befol é uma nota que não existe. Então, o que que acontece? É, Vamos falar um pouco sobre essa galera, né? Que acha que para quem é bacalhau basta, né? Que porque já que eu não estou ganhando dinheiro, já que eu não quero tirar como profissão, então eu vou fazer um favor para a igreja de emprestar o meu talento nato. Sentiu que agora a revolta bateu pro meu lado, né? Mas tudo bem. É, Tudo bem, tudo mas, bem. Estou aqui mas linda e loura, ó, nada aconteceu. é, isso tudo é parte do princípio educacional, né? Eu vou puxar para esse lado. O Tá. princípio educacional, a gente tem que trabalhar a música, a criança já no ventre da mãe. Então, quando isso é feito de maneira a formar o adorador, é diferente. Porque essa sofrência que tem dentro da igreja seria menor, seria Sofrência, micro, seria misericórdia. micro, né? Ai, gente, olha que legal. Doutora Léo aqui, ó, numa ligação com o Pablo. Doutora Léo foi nossa convidada na semana passada. Beijo. Pois é, desculpa aí, porque recebemos visitas no meio da nossa live. Tá certo. Mas Tá pode travado voltar. aqui. Tá tudo certo aí? Eu Aqui te tá meio ouço, travado. eu Sim. te ouço bem, mas a sua imagem está congelada há uns 10 minutos. O que será isso? Deixa eu Algum ver aqui. problema da internet, né? É. Congelou para mim aqui. Eu acho que para o pessoal também. Dá Hum. feedback aí pra gente, galera. Se para vocês também tá assim congelada a irmã Verinha. Olha, entrou aqui o Tiago. Tiago hoje é o meu gestor geral no Ministério de Louvor. Que Depois que benção. eu assumi a liderança da igreja com o Pablo, o Tiago ficou nesse papel e graças a Deus ele tem feito isso muito bem. Então, aí a gente estava falando sobre a galera que não estuda. Gente, olha só, uma coisa que eu sempre falo, tá? Aliás, duas coisas. Irmã Verinha, vou aproveitar que a gente teve essa quebra de estado, eu vou falar. Duas coisas. Hoje em dia, a internet tem tudo para você estudar. Você não tem desculpa de dizer que não tem dinheiro, tá? Você aí da igreja local, que atua em ministério de louvor. Hoje, graças a Deus, a galera lá na igreja rompeu, despertou, sabe? Tá ficando o filé. Então, parabéns para eles que finalmente conseguiram fazer essa assimilação. Mas eu sei que tem muitas igrejas que as pessoas não estão nem aí. E hoje tem material na internet gratuito de aula de canto para tocar um instrumento para você sair do 0 a 0, né? Tem que saber falar. Como é que vai entrar no meio da música e não sabe nada, não sabe nem o nome das notas? É uma coisa complicada. E outra Uhum. coisa, viu? Você que não tem talento para música,
Saiba que louvar a Deus é algo que você faz no seu quarto, na intimidade do seu lar, ou no culto coletivo junto com todo mundo, viu? Esse negócio de querer oportunidade para cantar, querer oportunidade para tocar, sem ter o talento para tal, sem você se preparar, tá por fora. Concorda comigo, irmã Verinha? Eu concordo, né? Mas eu acho bem melhor quando a igreja se propõe a educar, né? Ah, sim. A educar, porque tudo parte do princípio da educação. A música, principalmente, né? A gente está Sim. falando aqui que a gente tem problemas com as pessoas que chegam já na idade adulta, descobrem a música. A gente vai passar por esse deserto, a gente não está mais nesse deserto. A educação musical ela avançou de tal maneira que não tem como hoje em dia você, né? Mesmo se você não puder se formar, a internet está dando aí curso de graça. Ela não te forma, mas ela te informa. Ela te informa. Então, desprovido de informação musical você não tem. Você, Exatamente. pelo contrário, agora você está numa confusão que você não sabe para que lado, quem está falando direito, quem está errado, você está numa fusão louca, uma loucura, né? Tá meio louco o negócio. Mas isso aí tirou o deserto musical desse país, e É principalmente verdade. da igreja, entendeu? Então, eu digo assim, quer trabalhar na música, quer se engrandecer com a música, primeiro, a música ela é gigante. Nós Uhum. não temos controle sobre ela. Ela é imensa demais. É Imagina verdade. você, imagina algumas pessoas que levam essa filosofia para a vida dele, achando que o diploma que ele tem, que é a questão do academicismo, vai lhe trazer algo melhor ou superior a alguma coisa. A música veio rebatendo isso. Porque, primeiro, a música, ninguém tem controle sobre a música. Ela, É. por si só, ela é. Ela É é. verdade. Então, quanto mais você se aproximar dela, aí você vê que quanto ainda você ainda está distante dela. Porque é desse jeito. Eu Agora, me lembro dá de para você. você, eu me lembro de você me Pode falar. ensinando isso. Você sempre falava isso pra mim. Dani, a música é um universo sem fim. Não tem um final. Você vai estudando, vai se aperfeiçoando, mas não tem assim, ah, cheguei, acabei, não vou estudar nunca mais. Não tem isso. Não. É físico também, né? É físico. Então, É. o que nós temos para fazer como igreja? Não é isso? Como igreja. Como Uhum. igreja é educar. A igreja tem que educar. A igreja quer bons músicos, a igreja precisa educar bons músicos. Sim. É o que precisa. E aí, gente, se a igreja é mais simples, né? Às vezes a igreja não tem condições de arcar, de financiar isso. Você que é pastor de igreja local, que está assistindo agora, que vai assistir depois, não se sinta culpado. Existem várias formas de você negociar isso, né? Hoje em dia tem Isso, ensino EAD, a igreja pode comprar um curso e abrir uma turma e exibir o curso, a igreja pode chamar um professor e fazer uma aula grupal. Eu lembro que no começo da Vale a gente fez isso várias vezes contigo, né? A gente fazia é, um grupo e cada um pagava um valor simbólico que não te deixava no prejuízo, né? Não te isso, onerava e ao mesmo isso. tempo ficava suave para todo mundo. É, Então, existem várias formas de você realmente proporcionar para o seu pessoal aí da sua igreja, você que é pastor, entender que isso é uma necessidade. Porque se o é, ministério de louvor ele está bem estudado, preparado, ele se sente abraçado pela igreja local, ele vai dar um bom feedback. é. E aí eu lanço também uma pergunta, né, para os músicos que estão aí nos ouvindo, né? E tem E vários aqui hoje. então, o que é ser um músico? O que é ser Aí, um músico? galera.
A Responde aí. segunda, a segunda pergunta: qual a função do artista? E eu gostaria de dar uma resposta, Sim. tá? Eu Uhum. vou dar a resposta aqui, olha. A função do artista. Primeiro, consciência da sua alta missão de servir e dar alguma coisa através do seu talento natural. Que coisa linda, hein? Manda essa Não, definição para mim que eu vou postar. sim, peraí. Não Ah, ter como alvo o seu próprio sucesso. nossa. 2. Qual é o papel do compositor? Porque nós temos várias partes do músico. Tem o que é o instrumentista, que é o que compõe e é o que canta, que Certo. interpreta. Papel do compositor, olha bem, vê se isso encaixa. Hum. Trabalhar por um ideal e não apenas um objetivo prático. Sua música deve revelar sua alma, estudando o legado da sua terra. Uau. Música deve revelar o legado da sua condição, de onde você vive, da sua sociedade. Só assim compreenderá a alma do seu povo. Se você é compositor, se você é cantor, para quem você faz isso? É para quem está te ouvindo, é para a sua vizinhança, é para aquele que está social com você, no seu meio social. É muito Que bom coisa porque a gente linda. só leva isso para o lado espiritual, É. mas tem o lado físico, porque ela Sim. está aqui também para o lado físico. E Uma aí eu quero verdadeira missão. isso. O músico, além de tudo, Dani, ele é um servidor da humanidade, não retendo os valores musicais apenas com o seu academicismo, não é só isso, da música É. do papel, do seu título de músico. É. E aqui eu fecho o seguinte: priorizar a educação do ouvido, porque é através da educação do ouvido que você educa a alma. O que você ouve é o que você internaliza. É. Aí eu falo para você, essas palavras aqui foi escrita em 1887. Uau. Foi escrito por um grande musicalizador. O nome dele é Villa-Lobos. Hum. Essa foi a Lindo filosofia de demais. música que Villa-Lobos tinha como músico, instrumentista, alto gabarito na música popular brasileira, mas ele tinha essa missão dele e essa consciência da musicalização na sua terra. Ele foi condecorado, ele foi reconhecido lá fora, na França, Europa, foi reconhecido e voltou para o país porque ele tinha uma missão. Ele quis reunir todas as escolas públicas através do canto orfeônico, porque ele sentiu como patriota que ele era, olha bem, Sim. Sim. sentiu a necessidade de colocar o coração patriota nas crianças dentro das escolas comuns. E Que ele lindo isso, gente. Coisa e linda. ele foi para a floresta amazônica, ele entrou, quando ele colocou os pés fora, que ele olhou para cima, ele ficou encantado com a beleza do canto dos pássaros. Cada um tinha um canto diferente do outro e ele ficou deslumbrado com aquilo. E aquilo tocou o coração dele. Ele falou assim: se os pássaros cantam, cada um na sua entonação, cada um no seu timbre de canto, por que que uma criança comum também não pode cantar? E ele reuniu mais de 44 mil vozes de escola pública. E além de reunir, ele preparou
todos os professores para musicalizar nas escolas públicas através do canto orfeônico. Então, isso aqui eu quero deixar para vocês. Isso foi uma coisa que foi escrita em 1959. Ele foi onde ele faleceu. A idade que ele fez, o legado que ele fez com a música, ele tinha que, para ele sabia que tinha uma música de mercado que não era a música que estava dentro do artista. A música do mercado não é a música que está no coração do artista. A música do mercado é para atender o mercado, é para forjar uma indústria, a indústria da música, e hoje estamos na indústria dos likes. Então, esse é o papel da indústria musical. Então, há uma diferença, e é bom que os músicos não se deixem contaminar por isso, porque o papel dele não é esse. Deixa eu te falar uma coisa muito legal, já que você falou essa expressão indústria musical, eu vou ter 2 convidados nessa semana. Um é o Márcio Brant e o outro é o Vini do Palco Digital. Eles atuam diretamente nessa questão da indústria da música, porém, tanto um quanto o outro eu tenho acompanhado. O Márcio Brant fez processo de coaching de carreira musical comigo. Ele foi meu coaching, né? Ele é meu coaching ainda. Então, o que acontece? Eu aprendi com eles e ambos atuam de forma indústria nível secular. Nenhum dos dois professa fé cristã evangélica, mas tanto um quanto o outro tem essa concepção de equilibrar, de fazer a música, sim, que você vai trabalhar, a venda e tudo, mas que não perde essa conexão com a alma do artista e com o propósito. Mas eu não vou dar spoiler para poder o pessoal assistir as lives de quinta e de sexta, mas eu garanto a vocês que vocês vão ficar impressionados. E eu escolhi vocês, né, os convidados dessa semana, porque eu sei que todo mundo fecha no mesmo pensamento, de realmente manter a visão intacta de um propósito, mesmo que seja um propósito sociológico, como você mencionou agora a fala do Villa-Lobos, a música tem que ter função, ela tem que servir as pessoas, não pode ser uma coisa realmente como a gente vê, e aí sim eu deixo a minha crítica, músicas que satisfazem uma erotização pervertida, né? Que geram aí, A enfim, degradação da imagem. degradação da imagem. Obrigada. Expressão perfeita. Mas é isso aí. Então, essa fala do Villa-Lobos foi tremenda. Muito legal isso. Muito lindo mesmo. E como tudo, né? Trazendo isso para a nossa fé, eu trabalho no meio de música, estou música pela academia e eu lido com várias etnias, né? Isso não me corrompe, porque eu sei aquilo que eu tenho convicção que é a minha fé. Mas é puxado. Eu imagino. Mas nós não podemos estar dentro de um casulo separado como se fosse céu. O mundo não é céu, aqui não é o céu, e nós estamos dentro de uma sociedade. Houve semana que eu passei, entendendo a cultura afro-brasileira. Então, é uma coisa linda, e o que eu aprendi, né? Teve momentos em que eu pegava o metrô na Cinelândia e chegava dentro de casa e me colocava assim, eu preciso de oração, porque era muito puxado. Mas aí, se eu não tivesse visto, eu não poderia saber o que acontece. O que acontece até hoje, o que a gente luta com a nossa fé, é em fazer com que o ser humano seja capaz. Eu sou treinada
365 dias por ano a ter esse pensamento, Sim. que eu preciso fazer com que o meu aluno seja capaz de entender. E Deixa eu nós, ver se eu como cristãos, entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você precisou, tipo, fazer uns estágios e estar nesse ambiente, foi isso? não, isso são cursos de especialização que faz parte da especialização e eu tive que ir porque eu preciso ouvir a cultura musical, Certo, né? Isso está certo, certo, dentro do meu coisa profissional. Aí certo, eu digo para entendi. você uma coisa. Hum, Eu, com toda a história da música, falando de modo profissional, de modo música da existência na Terra, né? A música sofre esse conceito de santo e profano. A música sempre esteve nesse embate. É uhum, música de Deus ou é música do mundo, né? Música de Deus, porque antigamente só os sacerdotes, só os monges, que eram pessoas que tinham ali o canto gregoriano, eles adoravam a Deus através da música. Aí eu certo. trazendo isso para a gente, o que eu digo? Na África, a gente sabe que dentro da música gospel, né? A música gospel mesmo, Sim, tem uma forte influência pelo negro espiritual, não é isso? aham, De onde essa raiz? Negra. Essa raiz é africana. A certo. África é berço de humanidade, né? E isso vem trazendo a cultura. O que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: em momento algum de todo o trabalho acadêmico que eu tenho feito até hoje, toda a pesquisa que eu tenho, sabe, participado, eu só vejo uma coisa: a música foi feita para adoração a Deus. Eu Não concordo tem com isso. outra palavra para isso. Não tem É, outra palavra para isso. A música foi criada para adoração. Os índios estavam dentro das plantações deles lá, eles não entendiam o que era Deus, o homem da caverna não sabia o que era Deus, ninguém falou nada para eles. Eles viam, plantavam a semente, caía a chuva, eles dançavam, porque o Deus da chuva fez a semente brotar. Aquilo era a sede de Deus. Ninguém falou para eles que Deus era Deus e que Cristo era Cristo. E eles dançavam porque eles tinham essa necessidade, que eles reconheciam que tinha algo maior do que eles que fez aquilo prosperar. Então é desse glória a jeito. Deus. O homem foi feito para adoração. A música foi feita para adoração. Foi É, feita para adoração. Adoração ao quê? A Deus, ao meu Deus, que é o Deus dono de todas as coisas e criador de todas as coisas. glória a Deus. Lindo demais isso. Pois é. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que quem é músico e cantor aí na igreja, essa definição, eu vi que você se dedicou a fazer uma definição do que é ser músico, da missão do músico. Então, dentro disso, o que que eu Eu posso trouxe, concluir? é, eu trouxe especialmente a fala de Vila Lobos, por quê? Sim, Porque é uma pessoa ligada à música aqui, à cultura musical. Eu sim. trouxe a filosofia da cultura musical e trouxe também a filosofia que é a nossa de Deus, cristocêntrica. Uhum. Então, É, uma pessoa livre de tudo, ele sabe que para ser um músico, o que ele tem dentro dele é o que vai sair, é o que ele vai expressar. ok. Dentro disso, dessa perspectiva toda, eu concluo uma coisa que eu já falei também. Em alguns momentos eu passei isso para a minha equipe. Se a música está dentro de você, se o seu coração é um coração musical que entende que tem a música como essa missão, naturalmente você vai ter a curiosidade de estudá-la mais, de querer estar perto dela para executá-la melhor. Irmã Verinha, o Instagram tá me sinalizando 25 segundos para a gente encerrar a live.
Queria cantar, mas não vai dar, né? A gente vai ter que começar a segunda parte, tá? Tá, Eu vou tá. fazer isso.